Bem, amigos do plantão, principalmente o pessoal que está no YouTube, né? E também aos nossos ouvintes da Rede Gerais de Rádio. É com muito prazer que hoje nós estamos aqui no gabinete do deputado estadual Sargento Rodrigues, o nosso candidato, o nosso deputado, e ele vai falar muita coisa para a gente aqui hoje. Boa tarde, Sargento Rodrigues. Boa tarde, Leonardo e todos os nossos ouvintes e telespectadores. Muito bem. A gente estava conversando antes, tem várias PLs, várias PECs que o senhor apresentou tanto nos anos anteriores quanto nesse ano. É impossível a gente falar sobre todas. São mais de 200 projetos, Leonardo. Eu quero aqui agradecer a sua presença e agradecer o trabalho que você faz, inclusive a divulgação, não só através de vídeos, né, e pela internet, também o trabalho que é feito. Eu acho que é um serviço extremamente valioso de informação e especialmente a classe da segurança pública, que é fundamental. Então eu quero aqui de público também cumprimentá-lo pelo trabalho, pela seriedade, porque cada vez mais os nossos servidores da segurança pública e o cidadão de uma forma geral, porque, né, o civil também quer informação sobre a área de segurança pública e informação segura. Então quero parabenizar você e sua equipe lá, que faz esse belo trabalho. E realmente, né, são mais de 200 projetos, entre projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar e propostas de emendas à Constituição. Algumas a gente destaca aqui, que são importantíssimas para a nossa classe, né? Eu apresentei 3 propostas de emenda constitucional, não sei se eu já posso ir não, mais tarde nós vamos falar, né, sobre ela. Então, mas é com muito prazer que nós recebemos você aqui. Muito bem, meus amigos. O Washington Rodrigues, Sargento Rodrigues, conhecido em toda Minas Gerais e no Brasil, principalmente após a Revolução da PM, em 97, onde ele foi líder da nossa Polícia Militar, dos nossos servidores, pós-graduado em Criminalidade, Segurança Pública, advogado, bacharel em Comunicação Social e Direito. Está exercendo o quinto mandato. Então o Sargento Rodrigues ele é muito conhecido como representante dos servidores da segurança pública, mas também o pessoal não sabe ainda, mas ele representa outras classes, principalmente os servidores da Assembleia. Tem outros também, não é isso, deputado? Na verdade, Leonardo, nós chegamos aqui inicialmente com a eleição de 98, foi o segundo deputado mais votado, né? E aqui eu rendo minhas homenagens, meus respeitos, em especial pelas praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, que naquele momento nos confiaram, nos delegaram essa procuração tão importante que é o mandato. O mandato é uma procuração que quem exerce o mandato tem que respeitar muito, porque o eleitor vai lá na urna e fala: olha, estou te entregando uma procuração, vai falar em meu nome, vai legislar em meu nome, vai fiscalizar em meu nome, vai denunciar em meu nome, vai intervir em meu nome e vai tentar construir políticas públicas que realmente mereçam o respeito e o aplauso da sociedade. Então, naquele primeiro momento, nós fomos eleitos com os votos da família policial e bombeiro militar. Já na primeira reeleição e nas demais reeleições, nós fomos ampliando essa votação e ampliando de forma a contemplar inclusive outros servidores. Hoje, né, também naquele primeiro momento também tivemos votos da Coibam Polícia Civil. E hoje nós temos aí uma votação de todos os servidores públicos do Estado, inclusive do Ministério Público, do Judiciário. Na legislatura passada eu ajudei com a nossa intervenção, nossa intermediação junto ao presidente do Tribunal de Justiça, negociar salário para os servidores do Tribunal de Justiça. Então hoje os servidores da Assembleia procuram sempre o nosso gabinete. Hoje o gabinete é um gabinete que recebe, obviamente com a bandeira, sempre bandeira principal, a questão da segurança pública. E hoje um trabalho que a gente foca na defesa do servidor da segurança pública, do servidor público de uma forma geral, e na segurança pública, porque o cidadão precisa cada vez mais de pessoas que conheçam do ramo para poder defender uma segurança pública melhor. E obviamente isso vem ampliando, né? O primeiro mandato foi 74.594 votos e nessa última eleição 98.841, já no quinto mandato. Então é sinal
que realmente o trabalho que a gente faz é um trabalho que vem sendo reconhecido pelos meus eleitores. E aqui, de público, mais uma vez, né, já fiz isso da tribuna, já publiquei na minha fanpage, no meu perfil, no meu site, mas mais uma vez aproveito o espaço, né, aqui dessa rede de informações para agradecer todo o apoio que eu obtive nas urnas agora em outubro de 2014 e reafirmar o compromisso de continuar um trabalho sério, transparente e, acima de tudo, um trabalho honrado. Além da segurança pública, vale destacar a atuação também no direito do consumidor, como é o caso da CPI das telecomunicações, né? A CPI da telefonia móvel foi iniciativa minha. Nós temos aí um problema gravíssimo no país inteiro, de problemas sérios, inclusive da chamada cobrança indevida. Já sou autor de 5 leis na área da defesa do consumidor e essa CPI foi muito importante. Conseguimos avançar e produzir um relatório muito contundente, e especialmente contra a Anatel e as empresas de telefonia. Essa Anatel, na verdade, colocaram lá as raposas para tomar conta do galinheiro. Os conselheiros da Anatel são são pessoas que trabalham no setor privado, eram diretores e altos executivos das empresas de telefonia móvel, viraram conselheiros, ou seja, estão a serviço das empresas. Essa Anatel é uma agência reguladora da área de telecomunicação que não protege nenhum consumidor, não regula nada, ela simplesmente é um cabide de emprego das próprias empresas de telefonia móvel. E isso ficou muito bem consolidado na comissão, na comissão parlamentar de inquérito da telefonia móvel. E através desse relatório a gente pode esperar uma mudança efetiva? Já houve, inclusive. Já houve, as empresas fizeram um termo de ajustamento, de conduta com a comissão, se comprometendo em tempos de ir aprimorando e dando resultado. Como é um relatório longo, eu precisaria estar com ele em mãos para até falar quais foram os pontos em que a CPI sentou e permitiu esse acordo, como se fosse um acordo. Na verdade não é um acordo, é um termo de compromisso, na verdade. Não é um termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso que as empresas fizeram com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos falar sobre segurança pública. PEC 06 de 2015, que é de autoria do senhor. Ela fala sobre os recursos para a segurança pública, para os órgãos de segurança pública. Fala pra gente um pouquinho dessa PEC. Uma PEC muito importante, Leonardo, porque nós já estamos com 16 anos de mandato. E uma das coisas, eu já conheço mais de 800 municípios. Nós temos aqui diante de nós, na sua frente, nós temos um mapa de Minas Gerais, e eu já conheço mais de 800 municípios. Eu devo ter mais de 5.000 horas de reuniões durante os 16 anos de mandato com os policiais do interior. Policiais, civis, bombeiros, agentes penitenciários, cidades assim, lá nos extremos do estado. Eu já estive lá em Carneirinho. Para quem não sabe onde é que fica Carneirinho, Carneirinho fica ali naquele biquinho do nariz do triângulo. Está a 854 quilômetros de Belo Horizonte. Eu já estive nos extremos, Ninheira, Berizal, Montalvânia, já estive lá em Espinosa, ou seja, em todas as extremidades do estado. Então, fundei a Comissão de Segurança Pública em dezembro de 2002 e fui o seu primeiro presidente no primeiro biênio 2003-2004. Voltei à presidência em 2007-2008 e agora retornamos à presidência para o biênio 2015-2016. Então, nós discutimos, Leonardo, e debatemos segurança pública há anos na comissão. Então a gente está calejado com alguns temas. Nós fizemos aqui um seminário chamado Segurança para Todos, que ocorreu em 2006. Esse seminário, quem participou dele, o autor do requerimento, foi eu e o deputado Edson Rezende, à época do PSB. O deputado também atuante, da região de Barbacena, deputado sério. Fizemos o seminário, chamou Segurança para Todos. Ao final do seminário, vários debates, várias propostas, participaram diversas categorias de servidores. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Sistema Prisional, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, os conselhos, participou toda a sociedade civil organizada. E lá, na minha fala, lá em 2006, uma pena que a gente não queria intervalo, na minha fala eu já afirmava em 2006, ou seja, isso 2015, 8 anos atrás, quase 9 anos atrás, eu já afirmava, porque eu já tinha chegado a essa conclusão, sem recursos vinculados para a segurança pública, é impossível a gente avançar. E recursos do Estado. Recursos do Estado. Então, em contrapartida, eu tento apresentar aqui um
criando o FESP, que é o Fundo Estadual de Segurança Pública, mas o governo sempre derruba a matéria falando que isso é iniciativa do Executivo, que, portanto, não poderia deflagrar o processo legislativo. E encontrei uma saída que foi apresentar a PEC. A PEC visa carimbar recursos da taxa de segurança pública. E por que a taxa? Porque é muito simples. Hoje nós arrecadamos cerca de quase R$1 bilhão por ano com a taxa de segurança pública. O Código Tributário Federal diz o seguinte: para que você crie uma taxa, a prestação de serviço, a contraprestação tem que ser vinculada. Exemplo aqui que eu vou dar. Taxa de lixo, você paga, você tem que ter coleta de lixo. Taxa de iluminação pública, você tem que ter iluminação pública. Só que nós pagamos taxa de segurança pública e ninguém cumpre o código. Onde vai o dinheiro? Caixa única do Estado, chamado buraco negro. Então as forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Sistema Prisional, não vê a cor desse dinheiro de forma vinculada. O governo aplica o recurso, mas não é de forma vinculada. Então, o nosso sonho, a aprovar uma proposta dessa, é que lá no destacamento de Ninheira, Berizal, Montalvânia, Espinosa, Manga, né, muito conhecido, o pessoal acha que Manga é longe, né? É porque não conhece Montalvânia. Montalvânia está a 68 km depois de Manga. E Manga está depois de Januário. Imagine que está lá no extremo norte do estado, na divisa da Bahia. Para que a gente pudesse ter uma logística, colete, a prova de bala, que eu sou autor da lei que determina o Estado a obrigatoriedade de pagar, algema, lanterna, pilha, material de escritório, computador, luva, munição, estrutura física do prédio, gasolina, viatura, e também ali material de consumo, material de limpeza. Às vezes você chega no destacamento, o banheiro cai nos pedaços, não tem um papel higiênico, não tem nada. Então, se a gente avançar nisso, é para isso que a PEC vai servir, ela vai carimbar recursos. E porque é fundamental, e aí vale a experiência e o tempo que a gente tem aqui debatendo a matéria, é o seguinte: por que é muito importante aprovar a matéria? Porque senão nós vamos continuar dependendo de prefeitos no interior. E essa dependência, Leonardo, aí ela é mais profunda que você possa imaginar. Então você que está sempre aqui trabalhando na capital, quando você viaja, no meu caso, que tem essa experiência de vida, vivenciando a fala dos nossos companheiros lá na ponta da linha, que lá não tem GAT, lá não tem Rotan, lá não tem GE, lá não tem nenhuma tropa especializada para socorrer. É eles ali, a equipe de 3, 4, 5, 8, 10 policiais. Não tem como pedir prioridade. Contra tudo e contra o resto. Exatamente. Porque aqui na capital, né, a gente tem um maior volume de crime, mas você tem as forças, as tropas especializadas, que a gente chama de malha de recobrimento, que acionou, você tem uma central de operações, você tem tudo que é mais próximo para poder ajudar. Lá não. Então, o que acontece na prática do dia a dia? O prefeito, quando o destacamento não tem isso, ele é orientado pelo próprio comando da Polícia Militar, o que é vergonhoso. A fazer o quê? A pegar uma pastinha, né, do cabo, comandante do destacamento, o sargento, pegar uma pastinha, pôr debaixo do braço, vai lá bater na porta da prefeitura e pedir para o prefeito fazer um convênio. Para o convênio, para ser repassado os recursos. Só que aí cria uma dependência. Né? Quando você bate na porta de alguém para pedir alguma coisa, o fato de você pedir, você ficou devendo favor. Não é assim? No dia a dia? É. O sargento, o comandante do destacamento, ficou devendo favor. E aí, quando tem uma determinada ocorrência, o secretário do prefeito liga lá e fala: olha, fala para o sargento tirar essas multas. Olha, às vezes tem uma parte mais pobre, do ponto de vista financeiro, um cidadão humilde, da periferia, envolvido com um empresário rico da cidade. Esse empresário tem influência do prefeito? Tem. Muitas vezes ajudou. É culpado do prefeito, ajudou a campanha do prefeito. Quando o poder político local faz esse convênio, eles acabam interferindo naquilo que tem de mais precioso na atuação policial, a imparcialidade. Porque não é o preto, o pobre, a prostituta, né, o pardo, o rico, que deveria influenciar. Então está aí essa dependência nossa, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro, de verbas de prefeitura, leva, por consequência, a submissão, a ingerência política. Por isso que essa PEC é tão importante para todos nós. E imagine que uma ocorrência policial, que você, Sargento Leonardo, que eu, Sargento Rodrigues,
que o subtenente Marinho registra lá na ponta da linha, ela é o documento principal de um inquérito e de um processo judicial. É o ponto de partida. Se ele é viciado, o que vai acontecer com isso? Muitas vezes você vai preterir a parte mais fraca em favor e em detrimento do mais forte. Nós não estamos fazendo justiça. E isso é algo muito grave. Por isso que nós apresentamos essa PEC, ela é tão importante para a gente carimbar recursos para a segurança pública. Meus amigos, vejam a importância dessa PEC número 6. O exemplo foi lá de Santa Efigênia de Minas, ano passado. Recentemente. Sargento Gabriel esteve aqui nessa casa. Estou vivendo um outro problema agora com o soldado Ederson, soldado de Campo Azul, onde o prefeito foi até o comandante, o coronel César Ricardo, da 11ª RPM, e exigiu que para que ele selasse o convênio e fizesse a reforma do destacamento, que ele teria que tirar o soldado. E tirou o soldado, né? Que é o pior. Mas nós já estamos com um requerimento aportado, estamos tentando resolver isso com o comandante-geral da Polícia Militar. Se não houver resolução, nós vamos convocar aqui o soldado, vamos convocar o comandante do 30º Batalhão, que assinou o ato de transferência. Portanto, eu estou convocando a autoridade que realmente praticou o ato. Podemos dizer que essa PEC, então, é a PEC da libertação, tanto da PM quanto dos demais órgãos de segurança pública? Da PM, da Polícia Civil, porque ela vincula a receita. E ela não deixa essa receita ir para o buraco negro do Estado chamado Caixa Única. É a forma. Não tem outra solução. Se nós não fizermos, se nós não tivermos financiamento garantido, carimbado para a segurança pública, nós vamos patinar muito por muitos e muitos anos aí. Meus amigos, tem uma PEC que ela criou bastante discussão nas redes sociais. É a PEC 15 de 2015, também de autoria do deputado Sargento Rodrigues. É a PEC da gratificação por atividade de risco. Por atividade de risco. E que trouxe polêmica por quê? Porque, segundo o texto que rodou as redes sociais, a gente ia perder direitos como obrigatoriedade de 30 anos de efetivo serviço e, consequentemente, extinção do abono permanência e também a redução para o teto previdenciário correspondente ao INSS. Quando eu recebi esse texto, em vez de compartilhar, como todos fazem, na hora eu liguei para o deputado, perguntei como é que é essa PEC? E ele me respondeu da seguinte forma. Bom, é excelente levantar essa questão, porque eu vou ser aqui muito sincero, muito franco e vou falar um português aberto. Tem companheiro nosso que ele acha que ele é consultor legislativo, que ele é mestre em direito público, então fica fazendo uma certa conjectura. Quem elaborou aquele primeiro e-mail, realmente, infelizmente, a gente tem pessoas no nosso meio político que torcem para que a gente não consiga isso, né? Mas eu sou um deputado muito tranquilo nesse aspecto. Primeiro, quem me conhece sabe que eu sou um homem sério, honrado e respeitado. E o respeito que a gente tem do eleitor traduz-se no voto. Então, quase 100 mil votos não é nada. É sinal que realmente as pessoas falam assim, não, eu escolho o deputado Sargento Rodrigues porque ele é um deputado sério, competente, trabalhador. Não tem como, estou aqui de segunda a sexta, todos os dias trabalhando, 16 anos. Então os meus eleitores sabem assim, o nosso deputado, ele está lá na Assembleia. O nosso deputado é coerente. Então, infelizmente, nós temos um adversário. E esse adversário acabou espalhando essa falsa notícia. A PEC 15, em nenhum momento, ela prevê supressão de texto. Até porque o único objetivo dela, Leonardo, é inserir no texto da Constituição do Estado, alterando, ou acrescentando, lá no parágrafo 11 do artigo 39, que é o capítulo dos militares do Estado, e no artigo 38, que trata dos policiais civis, que também farão jus o dispositivo do inciso 23 do artigo 7 da Constituição da República. E o que é? Gratificação por atividade de risco. Então não há, em momento algum, Leonardo, qualquer menção no texto da proposta de emenda constitucional número 15, a palavra suprime-se o artigo tal, o parágrafo tal, o inciso tal. Não há. Mas aí, infelizmente, de forma maldosa, as pessoas. E aqui eu devolvo, inclusive, uma pergunta. O sargento Leonardo, que acompanha o nosso mandato, que é a pessoa atenta, acreditaria que esse deputado,
iria propor um projeto para prejudicar os próprios eleitores, Leonardo? Não, não acredito. Não tem. Porque essa é a pergunta que eu me espantei, inclusive, na hora que respondi o WhatsApp. Falei, Leonardo, eu seria maluco, que foi esse o termo que eu usei, de propor um projeto de lei que fosse retirar direito sem que eu sou o defensor, sem que eu tenha o dever, porque não é favor, porque eu fui votado para isso, eu fui conduzido ao mandato para defender a classe. Então, não há, Leonardo, em nenhuma parte do texto. Lembrando aos companheiros que a PEC, ela não tem nenhuma citação, suprime-se artigo tal, parágrafo tal, da Lei Complementar 101, que é o Estatuto. Porque os nossos direitos, canais, estão no Estatuto. E por que eu estou tratando dessa gratificação no texto da Constituição? São coisas que o companheiro que está lá fora, que não é consultor, que não é legislador, não tem jeito de saber. Porque quando eu estava lá no Batalhão Rotan, eu conhecia muito de estratégia policial e prender bandido. E dedicava, Leonardo, extremamente, né? Até porque eu sou suspeito de falar daquela unidade, de tanto que a gente gosta. Então, quando eu estava na atividade de polícia, eu entendi bem daquilo. Agora aqui, eu me dediquei. Fui para a academia de direito, me especializei em segurança pública. Eu sentei aqui no primeiro ano de mandato e fui aprender regimento interno. Então, é algo que eu passei a me dedicar para representar com qualidade meus eleitores. Então, o companheiro na outra ponta, ele não fica tentando adivinhar, né, o que foi feito ali, porque ele não sabe. Então, ele não entende de redação, da técnica de redação legislativa, não entende. Técnica de redação é quem está aqui dentro. Então, não há, em momento algum na PEC, qualquer citação suprimindo direitos. É o contrário. O que eu deveria estar agora fazendo, você quer, é recebendo inúmeros e-mails parabenizando. E por quê? Porque todas as vezes que nós tentamos discutir periculosidade, o governo vinha e falava, olha, você quer o aumento linear ou a periculosidade? E em dois momentos, Leonardo, nós chegamos à hora de bater o martelo. Só que nós tínhamos que escolher o aumento linear naquele momento. Só que esse ano, o nosso aumento já está garantido de 15%, que é a última parcela. Que quem bateu o martelo na negociação foi os deputados. Lá em frente ao Copom, ali na Casa Civil, na presença de Alberto Pinto Coelho e Dani de Castro. Os presidentes de entidades ficaram embaixo, eu subi para o primeiro andar e lá nós acertamos aquelas parcelas todas que a classe viu que hoje está sendo colocada. Esse ano nós vamos ter a parcela de 15%, que é a última. O piso soldado, do agente penitenciário, sócio-educativo, investigador, vai para 4.098. Esse 15% ele está garantido. Está na lei. É a Lei 19.576 de 2011. Lei 19.576 de 2011. E eu não vejo governo nenhum que tenha coragem de tentar tungar. Então esquece, para nós a matéria é vencida, é o jargão que nós utilizamos aqui. Então, se eu que sou defensor da classe, eu vou apresentar algo, nessa PEC não há. Eu deveria estar recebendo aqui inúmeros e-mails parabenizando. Porque esse ano nós vamos ter um aumento de 15%. Então, não adianta querer ir lá discutir esse ano aumento com o governo. Não adianta. Nenhuma categoria de servidor público vai ter 15% de aumento esse ano, nós vamos ter. Porque nossa proposta foi travada, né? O nosso aumento foi negociado lá em 2011, há 4 anos. E nós entendemos que aquela divisão em parcelas seria boa, como de fato, hoje nós estamos realmente provado que foi uma excelente negociação. Aliás, diga de passagem, Ana, a melhor de toda a história da segurança pública. 101% em 4 anos. Nós estamos saindo, né? Nós estamos aqui acompanhados desse jovem, né? Esse jovem policial, Soldado Esteves, né? Que ele não sabe, né, como é que se sucedeu. Foi o 6º reajuste salarial que eu participei efetivamente da negociação. Então nós saímos de um piso de 2.041 para um piso agora em 1º de abril de 4.098. Então mais do dobro. Então é piso inicial de um soldado que vai entrar agora o ano que vem e já vai ganhar isso. Então para nós chegamos, nós estamos ficando ricos com o salário? Não. Nós ficamos milionários? Não. Mas estamos chegando, que eu falo a todo canto, patamar de dignidade. Essa que é a fase. Estamos chegando a valorização condigna com a nossa dignidade. Função. É isso que nós estamos chegando. É isso que nós estamos chegando com esse aumento. Então esse ano nós temos um aumento de 15%. Então o que eu fiz? Está na hora de discutir a periculosidade. A periculosidade ela pode variar de 10% a 40%. Da forma que nós amarramos no texto, não tem perigo, não. Porque nós não fizemos referência, lá não exclui ativo ou inativo. Então, tem um companheiro reformado que fica perguntando para você,
Ah, mas nós reformamos. O texto da forma que foi formatado. Inclusive com essa preocupação, o que eu fiz? Eu pedi à doutora Laura, que me assessora no processo legislativo, doutora Laura, faça uma proposta, uma emenda, a proposta de emenda constitucional número 15, mas com um texto enxuto e com a linguagem bem tranquila, apenas acrescentando. Ela fez, eu já colhi as assinaturas e já apresentei. O que eu vou pedir aqui, e eu vou pedir que você reforce isso. Rapidinho, oficial de justiça já recebe, Carteiro recebe. Carteiro do Correio já recebe, então a gente está recebendo tardio. E o senhor explicou o porquê. Então, é porque toda negociação, o governo fala, eu dou. Mas aí nós temos que optar. Por quê? Porque o reajuste no piso, ele vai impactar todas as gratificações pessoais. Então você tem 4 quinquênios, parece que é o seu caso, 4 ou 5? Eu tenho 4. 4 quinquênios. Então você não poderia, se a gente aceitasse, por exemplo, 20%, ao invés de aceitar 20% de linear no vencimento básico, se a gente aceita a gratificação por risco, 2 vezes nós tivemos que recusar, porque ele falou, escolhe isso ou aquilo. Só que agora não tem que escolher isso ou aquilo. O nosso aumento está garantido, e aí nós estamos propondo a periculosidade. Porque uma gratificação não incide sobre a outra. Por causa disso, deputado. E aí o reformado não levaria. Que o reformado ele vai receber, nós vamos receber entre 10% e 40%. Conforme vale a pena a classe se unir, correr atrás e vale a pena, inclusive, eu quero fazer o seguinte, fazer um apelo e vou depois disparar para que todo mundo comece a enviar e-mail para o deputado Celinho Citrocel. Celinho do Citrocel é o relator da PEC. Relator da PEC. E ele é que vai dar o parecer favorável ou contrário à PEC. Então todos os nossos policiais civis, militares e bombeiros, só para fundamentar melhor o pedido dos e-mails que vai ser mandado. De 2003 até a presente data, nós já perdemos 175 companheiros da segurança pública, que é a forma de fundamentar. Se polícia não ganhar, e perdemos ontem perdemos outro companheiro. Perdemos outro companheiro, eu estou até ali na minha mesa com a matéria. Então, espero que agora seja esclarecido. Este deputado não é maluco de apresentar uma proposta, até porque, vou aproveitar aqui o espaço e fazer aqui um desafio mesmo aos nossos companheiros, para uma reflexão, um desafio para reflexão. Olha, eu tomei posse aqui, Leonardo, dia 1º de fevereiro de 99. Fui diplomado deputado 14 de dezembro de 98 e a posse, iniciei o exercício do mandato 1º de fevereiro de 99. Aproveitei esse jovem policial que está aqui, o Esteves, né? Até para ele saber disso. Todas as leis, todas, sem nenhuma exceção, que trouxeram benefício para a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, agente penitenciário e sócio-educativo, todas, ou eu sou autor da lei, ou eu sou relator, ou eu sou negociador. Nenhuma desses 16 anos de mandato passou aqui sem o meu crivo. Todas eu tenho o meu DNA lá. Ora como negociador do governo, ora como relator da matéria e ora como autor da matéria. Redução da aposentadoria dos policiais civis, inserção dos delegados na carreira jurídica, aposentadoria das PFEM de 30 para 25, licença maternidade, obrigatoriedade do fornecimento do colete, da algema. Ah, mas já fornecia. Mas não tinha obrigatoriedade na lei, porque uma vez estando na lei, amanhã você pode acionar judicialmente o próprio Estado por indenização porque eles não forneceram ou porque o colete estava vencido. Então, todas têm a participação. Não será este deputado que vai fazer uma proposta que o eleitor dele vai ficar com raiva. Porque o eleitor com raiva, ele desconta aonde? Nas urnas. Então não seria maluco. O senhor falando sobre policiais que foram mortos em serviço, vamos falar agora do Programa de Proteção aos Policiais Ameaçados, que teve origem na PL 1353 de 2011 e que a gente não vê efetivo ainda. Cujo projeto, Leonardo, eu fui relator 2 vezes na Comissão de Segurança Pública. O projeto não é de iniciativa, né? Houve um ruído de comunicação aí, da Áspera comigo, e quem acabou apresentando esse projeto foi o deputado Durval Anjo. Bom, conhecedor dessa matéria, não é o deputado, né? Sou eu. E como relator, eu coloquei lá a nossa cara lá no projeto. O projeto chegou aprovado, foi aprovado em primeiro turno, né? E eu cheguei a relatar em segundo turno. Agora, segundo o próprio deputado Durval Anjo, ele vai ter a garantia de aprovar o projeto. Eu falei assim, olha, lá na Comissão de Segurança Pública, eu estou pronto para relatar a matéria e nós vamos fazer. Então, o pessoal tem um pouco mais de paciência. Que sai esse ano?
Eu não posso lhe afirmar esse ano, porque projeto, né, mas há chance boa de ser esse ano. Na hora que o deputado Durval Anjo desarquivar a matéria, ele vai passar pela CCJ e uma das comissões temáticas é a Comissão de Segurança Pública. E lá nós vamos, certamente, dar parecer favorável. Na verdade, eu vou pegar o nosso parecer da legislatura passada, dar um Ctrl-C, Ctrl-V, porque está muito bem amarrado e foi debatido, foi consultado. O comando da Polícia Militar, inclusive no final, preparou umas sugestões, o coronel Adeli, né, porque é César, o que é de César, preparou algumas sugestões e melhorou muito. E eu peguei aquelas sugestões do coronel Adeli como relator e coloquei. Daremos prioridade, bem lembrado, inclusive eu vou anotar aqui para agendar, para mim conversar com o Durval, pedir o desarquivamento o mais rápido possível, porque ele vai passar na Comissão de Segurança Pública. E lá, como eu sou presidente, eu vou me designar relator. Porque, o deputado, é um absurdo num Estado democrático de direito a gente ver agentes policiais, agentes que representam o Estado serem ameaçados. É um absurdo. E muito pior ainda é quando você tem comandos locais de polícia, seja comandante de companhia, de batalhão ou de RPM, que não compreende que ele é que é a autoridade que tem que dar a proteção imediata, que ele é que tem que empenhar um maior número de policiais e dar uma resposta. Como aconteceu aquele episódio de Ubá. Quer dizer, o sargento é ameaçado, o comando recua, ao invés de fazer o enfrentamento. Aqui, na metropolitana, eles deveriam copiar o exemplo do coronel Machado do CPE, que tem dado muito apoio. Eu estou falando, a César é de César. Quando a gente tem que botar o dedo na ferida, a gente põe. Agora, lá em Ubá, o comando de Ubá, tanto o tenente-coronel como a EPM de Juiz de Fora, pelo amor de Deus, fizeram um papelão. Que não era para ter deixado o sargento ser colocado a toque de caixa. Ele falou para mim várias vezes, né, eu que intervi lá junto ao comando para arrumar vaga no Tiradentes para a filha dele em Juiz de Fora. O sargento nosso saiu corrido. Se ele que é polícia saiu corrido, imagina o cidadão lá fora. Então, muitas dessas questões, Leonardo, poderia ter solução sem nenhuma lei, mas com bom senso e com realmente comandante de verdade. Que o comandante que é de verdade, ele fala o meu policial, o meu no sentido meu comandado, ele não vai sair daqui escorraçado por bandido. Nós vamos montar a tropa aqui, vamos pedir reforço, vamos para a periferia, vamos para o morro onde é que está o traficante, onde é que está o bandido, vão bater ali todo dia, prender, desarmar e sufocar o crime. É isso que tem que fazer, a resposta tem que ser dada. Aquele episódio de Ubá, lamentável, lamentável. Aqui, vou insisto, as respostas que o coronel Machado está dando aqui, como o episódio de ontem, lá no Vera Cruz, está sendo altamente positiva. É isso que nós precisamos. Comandante de polícia tem que aprender uma coisa: não tem comandante sem tropa. Sem tropa não tem comandante. E não tem tropa sem soldados, né? No nosso caso, sem praça. Né? Certo? Gente da ponta da linha. Né? Não adianta o delegado-chefe de polícia achar que vai ser o bambambam. Você não tem o investigador, o escrivão e o delegado lá, classe 1, na ponta da linha para pegar o touro com a unha. Então é importante que não adianta. Chefe de polícia tem que despregar da cadeira confortável e tem que ir lá para a rua, entendeu? Dar apoio ao soldado. Quem é líder, quem é chefe, dá exemplo e vai para a ponta da linha. É isso que eles têm que fazer. Parabéns ao coronel Machado, porque era por causa daquela ação lá no São José, pela morte lá do nosso companheiro da Rotan, e ele deu uma resposta à altura que nós esperávamos. Todo mundo vibrou com aquilo ali. Com relação à regionalização de plantões, isso é um problema que o Estado tem que enfrentar e tem que achar solução. Você mexeu também em outro ponto, Leonardo, que vem trazendo prejuízo. Em que pese aqui a audiência pública, né, as pessoas entenderem que nós tínhamos uma visão ali muito corporativista de defesa dos policiais militares, é o contrário. Né? Ali nós estávamos colocando a polícia militar, porque ali, na verdade, ela é o pivô dessa situação. Então a Polícia Civil criou aí, né, na época, pelo seu superintendente Celso Aro, superintendente de Polícia Judiciária e Investigação, mandou para cá um livro criando os plantões regionalizados. Então nós temos plantões ali que está a 250 km distante da cidade. Então a viatura lá de Aimorés desloca 170 km para encerrar uma ocorrência lá em Valadares. E olha que eu não estou falando das distâncias não tão longínquas. Que quando a gente pega o norte de Minas, o Jequitinhonha e o noroeste,
aí a coisa fica muito pior. Tem que atravessar o rio de balsa. Nós temos, Leonardo, e esse é um assunto que eu venho acompanhando para e passo, que é o plantão regionalizado. A Polícia Civil, visando única e exclusivamente, né, o cumprimento da carga horária dos seus delegados. 40 horas? Que é 40 horas, né? Está aprovado na lei TAIPAS. Eu fui relator da matéria em 2005. E eles têm direito disso também. Tem direito. Só que nós temos também uma responsabilidade com os servidores. Você já imaginou, soldado Esteves, se você está no comando da viatura e falar assim, ó, deu 40 horas, parei a viatura e vou embora com a ocorrência com o cidadão lá na porta te aguardando? Não é bem assim. Então a gente tem uma referência, a gente tem um norte, a gente tem uma base legal. Você não pode abandonar a viatura no meio do caminho para atender uma ocorrência ou uma vítima de um assalto que está lá na ponta da linha. Então precisa ter mais responsabilidade. O que está acontecendo? Cidades de 5, 10, 15, 20, 30 mil habitantes. Só tem uma viatura patrulhando. A viatura prende o cidadão por roubo. Né? O mais conhecido aí, o apelido de assalto. Prende o infrator em flagrante. Ele tem que conduzir vítima, testemunhas, autor, arma, produto do roubo. Desloca 170 km de Jair Moraes para Valadares. 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. 5 horas. Ele chega lá, tem mais 3 flagrantes na frente dele. Ele fica distante do município 10, 15, 20. Tem um episódio de 25 horas que a guarnição ficou longe do seu município. Qual é o maior prejudicado dessa história? Primeiro, o cidadão. Comunidade. O pagador de imposto. Aquele que paga o imposto. Que paga o salário da Polícia Civil, que paga o salário da PM, do delegado, do promotor e do juiz. Né? É esse que é o maior prejudicado. Então a viatura fica 10, 15, 20, 30, 25 horas, como eu já tenho um fato concreto. Segundo, sobrecarga de trabalhos policiais. Como consequência disso, integridade física e a vida. E aí nós abrimos parênteses. Em um episódio do distrito de São Pedro dos Ferros, município de Raul Soares, deslocando 70 quilômetros para o plantão regionalizado em Ponte Nova, morreu o autor do furto, a vítima, a testemunha, o soldado e o cabo na mesma viatura. Nós já temos 3 policiais mortos. O primeiro foi o soldado Alexandre, lá de saindo de Viçosa para Ubá. Foi o primeiro que morreu, capotou uma Blazer, voltando de um flagrante lá em Ubá, de roubo à mão armada. Então nós temos 3 policiais militares mortos. Um fraturou a coluna e nessa que ele fraturou a coluna também morreu um civil. Então nós temos 3 óbitos de policiais e 4 civis. Nós temos 7 óbitos já que o plantão regionalizado já fez. E mais esse cabo que fraturou a perna. Então nós temos consumo elevado de combustível, desgaste das viaturas, desgaste de pneu, sobrecarga de trabalhos policiais militares, abandono, o município desguarnecido completamente a população. Isso está acontecendo no estado inteiro. Tem que buscar uma solução. No afunilamento do debate, nós chegamos à conclusão que já que 90% de todos os locamentos é ocorrência da Lei 9.099, a Polícia Militar pode perfeitamente fazer o TCO. E fazer um TCO, diz que já tem a plataforma pronta desse novo RETS, já tem ele, já desenvolvido. Aquele coronel Cláudio, né, marido da coronel Neuza, que era uma das pessoas que desenvolvia, junto com a diretoria de Sistema e Tecnologia, já tem a plataforma pronta. Então a PM adota isso e a Polícia Civil para com essa vaidade boba. Porque o delegado disse que não há no mundo TCO, que é a competência deles. Olha, e que abrir mão, olha Esteves, olha o discurso de vaidade da Associação dos Delegados aqui, do Sindepo Minas. Olha, se nós abrirmos mão desse TCO, nós estamos violando a Constituição. Porque todo mundo tem direito a ser conduzido à presença do delegado, que é o delegado que vai ser o intérprete da lei e vai ver se realmente aquela ocorrência está certa ou errada. O que viola mais a dignidade da pessoa humana? Você conduzir testemunha, autor e vítima 200 km para ir, 200 para voltar, 400 km? Olha, as próprias polícias militares daqui a pouco podem ser acionadas até por cárcere privado. Então, infelizmente nós temos aí, né, não são todos, mas uma boa parcela de delegados que olha para ser um umbigo. Polícia Civil, ela tem que estar preocupada, nosso serviço na audiência pública, em apurar os crimes de maior complexidade. Pega-se nos últimos 3 anos,
quantos homicídios ocorreram no estado de Minas Gerais e quantos realmente foram instaurados inquérito e chegou à autoria. Aí nós vamos ver a resposta. Se não consegue apurar homicídio, latrocínio, roubo à mão armada, sequestro, os crimes violentos contra a pessoa, né, e os crimes graves contra o patrimônio, como é que vai querer ficar cuidando de TCO? Então, um estado gigantesco como esse, 853 municípios, então tem que parar com essa vaidade boba. A Polícia Civil, ela é extremamente valiosa como Polícia Judiciária. Nós temos crimes muito importantes para serem investigados e chegar à autoria, mas tem que chegar no consenso. E outra, não precisa abrir mão da prerrogativa, não. É só também permitir que a PM faça o TCO. As duas podem fazer, agora enquanto nós não temos, né? Porque dizer que a Polícia Civil vai estar em todos os municípios, primeiro que não vai, porque ela é Polícia Judiciária, não é Polícia Extensiva. Se complete polícia seria também um mecanismo extremamente. Então, nós temos atuado, eu e o deputado Subtenente Gonzaga, nessa sintonia fina. Ele defende o ciclo completo de polícia lá em Brasília, porque precisa ser tratado em lei federal, porque precisa disciplinar a matéria, né, no âmbito federal, e eu trabalho aqui com o projeto de lei. Tem o projeto de lei. Nós, no final da reunião, aprovamos um requerimento consensual e pedindo que seja enviado ao governador do estado, ao chefe de Polícia Civil, secretário de Defesa Social e comandante do PM, para que a PM possa realizar o TCO para evitar todas essas mazelas que estão acontecendo. Morte de policiais, morte de vítimas, de testemunha, gasto com combustível e as cidades guarnecidas. Aqui nós vamos defender o TCO no plano estadual. Lá em cima, o subtenente Gonzaga, o deputado federal, né, eleito pela nossa classe, defende o ciclo completo de polícia. Porque aí sim, nós não temos problema. A Polícia Civil também vai fazer o ciclo completo. Não tem problema nenhum. E nós vamos ver que isso é muito mais produtivo para a segurança pública. O cidadão que nos assiste, que nos acompanha, ele quer solução para o problema. E nós temos que largar um pouco determinadas vaidades, né, ciúmes de instituição, pensamento muito mais corporativista do que preocupado com o cidadão. E infelizmente que ocorre isso. Pensamento muito mais preocupado com o umbigo, as vaidades pessoais e institucionais, do que preocupação com a população. Duas últimas perguntas. O estatuto nosso como divisor de águas, né? Eu falo para todos que o grande divisor de águas nosso, da Polícia Mineira, e vou falar também da Polícia Militar no Brasil inteiro, porque nós é que somos a polícia que muda o status quo e que mais avançou das outras polícias militares. Nós conseguimos isso não com a Revolução de 97, mas com a consequência dela, que foi a gente conseguir ter representantes políticos. Então, na época, a gente teve 2 deputados estaduais e um federal, né? Então, eu quero que o senhor fale do estatuto como divisor de águas e a importância da classe ter sempre representantes dentro da política. Na verdade, você mesmo já respondeu, né? O movimento de 97, né, nossa greve de 97, ela foi o despertar. Nós rompemos os grilhões que nos aprisionavam dentro dos quartéis. Objeto, inclusive, caso você queira depois, até te mando uma cópia da minha monografia. E a monografia, nós fincamos o nosso estudo, né, monográfico, nosso TCC do meu curso de Direito, exatamente para fazer um estudo do resgate dos regulamentos disciplinares das polícias militares do Brasil, com foco aqui em Minas Gerais. E aí sim, nós temos na monografia a gente faz um estudo mais alongado, são 71 páginas que eu tive aí o prazer de escrever e dedicar ao tema. O movimento é um despertar da consciência política e a consequência dele é a eleição. Sem a representação política nada disso teria acontecido. E a classe ela tem que ter isso para sempre na sua memória. Sem a representação política, nós somos reduzidos a zero à esquerda. Nós não pautamos mais. Então, com a nossa chegada no parlamento, nós pautamos a Assembleia sobre segurança pública, pautamos sobre a letalidade policial, pautamos sobre os direitos, pautamos sobre o novo Código de Ética. E o novo Código de Ética, cuja matéria, a Lei 14.310 de 2002, eu tive a honra, a felicidade de ser o relator da matéria em primeiro e segundo turno. Então, cada palavra ali colocada, Leonardo, foi colocada de forma muito consciente. E quando você tiver por curiosidade de ler a nossa monografia, você vai conseguir fazer um retrospecto no espaço e no tempo do que nós éramos e o que nós vivemos hoje.
Então Minas Gerais é vanguardista, né? Quando você fala assim, eu lembro, no dia 14 de junho, nós fizemos uma reunião, 14 de junho de 97, viu, Esteves? Isso é para você guardar na sua memória esse registro histórico, e nós temos ele documentado aqui nos jornais. Eu lembro como se fosse hoje. Naquela reunião nós tínhamos mais ou menos mais de 5 mil policiais e bombeiros lá dentro do Clube de Cabos Soldados, e um bombeiro, né, fardado, aquela gandola de mão comprida, gritou lá no fundo, e a gente em cima do palanque, já, né, no meio daquela tensão, né, que foi a primeira passeata no dia 13 e dia 14 nós reunimos, para a gente ver ali o rumo do movimento. Ninguém entendia absolutamente nada de manifestação de rua. E um bombeiro gritou lá no fundo, estendendo a mão, né, e estendeu o punho lá atrás, falou assim: é Minas na vanguarda do Brasil. E aí, obviamente, o restante da história, viu, Esteves? Desencadeou em mais 17 estados o movimento. Fruto disso foi a consciência política. A consciência política, o deputado aqui é autor de 43 leis. Nosso código de ética é exemplo em todo o Brasil. Um único código de ética que acabou com a pena de prisão disciplinar, Esteves, é o de Minas, e até hoje permanece. Portanto, nós somos exemplo. Então, o estatuto foi mudado diversas vezes, né? O estatuto, Leonardo, depois fora aqui dos microfones, né? Eu te falo até com um pouco mais de precisão. O estatuto não pode passar por uma reforma ampla, porque nós temos questões ali que são muito caras para todos nós. As reformas têm que ser pontuais, tá? Então, e o estatuto foi mudado várias vezes, né? Coisas que ninguém acreditava que nós íamos ter. As promoções no tempo de serviço, Leonardo, já passam hoje de 35 mil praças desde 2004. Hoje o praça tem carreira. Hoje o praça entra e fala assim: o soldado Esteves, ele tem a garantia de no mínimo ser primeiro sargento. No mínimo ser primeiro sargento. Não é o nosso caso. Quando nós entramos, não tinha perspectiva nenhuma. Totalmente diferente. Então nós tínhamos que fazer só concurso para cabo, concurso para sargento. Hoje o soldado tem carreira de praça, tanto na PM e no bombeiro. Tudo isso foi fruto de quê? Da representação política. Vai uma vez na tribuna, faz uma audiência pública, vai de novo, vai no comando, vai no governo e vai ali, Esteves, o tempo todo cobrando. E aí o governo vai a conta-gotas, vai soltando. E aí, dezenas de alterações do estatuto, dezenas que todas aperfeiçoaram e melhoraram, todas, nenhum retrocesso, e o Código de Ética, que é exemplo do Brasil inteiro. Portanto, objetivamente respondendo, né, 97, o despertar da consciência política, 98, a eleição, né, da representação política. Sem ela, a classe reduz a zero à esquerda. Com a eleição de representantes, a classe terá sempre guardiões para defender. Pessoas que conhecem do ramo, que entendem do assunto e que vai pautar. Porque o mais importante da política é você pautar o assunto. Coisa que às vezes o policial está lá preso à atividade policial, ele não vai entender esse mecanismo. Então, à medida que eu passei a pautar essa casa aqui, porque todas essas transformações passou foi incrível. Não passou no plano federal. É bom deixar isso bem destacado, viu, Leonardo? Senão, quem está do outro lado nos assistindo pode entender que houve alguma coisa. Não. Passou foi aqui, no parlamento, né, estadual, foi na Assembleia. Então, tudo o que a gente ia vendo que era prioridade, que era de interesse, a gente foi pautando, fazendo audiência pública. Apenas para fechar aqui com um exemplo prático disso, a carga horária. Então, depois de mais de 6 audiências públicas de trânsito no governo, nós emplacamos a lei complementar 127. São muitos direitos conquistados. De minha autoria. Então, são muitos direitos conquistados. Para quem não consegue observar, Esteves, o lapso temporal político de 16 anos aqui é muito pouco tempo para tanta mudança que ocorreu. Nenhum estado da federação reúne hoje um conjunto de direitos e benefícios igual nós aqui da Polícia Militar e o Bombeiro de Minas. Deputado, para terminar, eu quero falar sobre a audiência pública, eu vou fazer um comentário e quero saber do senhor se é isso mesmo. O pessoal, os nossos companheiros, eles reclamam que as audiências públicas não resultam em nada. Na minha visão, isso na minha visão, viu, chefe? Na minha visão, a audiência pública é uma ferramenta legal que o deputado tem para fazer alguma mudança dentro do Estado. Legal. Então, o que acontece com a audiência pública? Os nossos companheiros de classe, eles esperam que a coisa aconteça do dia para a noite. Não vou audiência pública. Imediatismo. Exatamente. Então,
eu acho que nós temos que continuar vindo nas audiências públicas, continuar pressionando, continuar acompanhando. É isso mesmo. Você já acabou falando. Eu aqui na minha fala, quando eu fui falar da Lei Complementar 127, eu disse que fiz 6 audiências públicas. Ao longo, Leonardo, de 11 anos, batendo na mesma tecla. Não é fácil aprovar uma lei onde a cabeça conservadora de coronéis entendia que praça não poderia ter carga horária. Porque deveria ser um policial que não poderia ter norte nenhum em termos, não teria um marco legal regulatório do trabalho. Trabalhar 24 horas. Trabalhar o tanto que o comandante quisesse escalar. E aí, você venceu uma cultura dessa, leva tempo. E muitas vezes a pessoa não entende que você apresenta uma matéria e é preciso fazer audiência pública. Audiência pública para quê? É para construir convencimento político, ou para exercer pressão política, ou para fiscalizar, como nós vamos agora, depois fazer uma visita ao HPM e o centro odontológico, para mostrar como é que está as carências e necessidades. O fato de dar publicidade faz com que muitas autoridades se mexam na sua zona de conforto. Está aprovado o requerimento. Nós fizemos audiência do Cicobi. Imediatamente já teve resultados. Vamos voltar agora. Agora não é audiência. Agora nós vamos voltar no Cicobi e fazer uma visita em loco e conferir recurso humano, logístico, condições de higiene, condições de trabalho, fazer isso tudo. E quem está lá vai receber a comissão de deputados, com TV Assembleia, com tudo. E nós vamos expor isso publicamente. Então, a audiência pública e visita tem um valor extremamente valoroso. Quem está do lado de lá, não fique querendo que as coisas se solucionem de imediato. Não é assim. Né? O processo político é desse jeito, é construir convencimento. Constrói convencimento, denuncia, cobra providência. Né? Quem é executivo é do outro lado. O parlamento funciona desse jeito. Mas eu quero aqui considerações finais. Agradecer a sua visita, agradecer aqui a presença do companheiro Soldado Esteves, dizer que foi um prazer estar aqui participando dessa entrevista com você e desejar a todos aqui que te acompanham, né, também dizer que nós estamos aqui, né, para defender os interesses da segurança pública e dos servidores de segurança pública. Nosso mandato ele tem 2 balizadores assim muito sólidos: a defesa do servidor de segurança pública e a defesa da segurança pública do cidadão. Porque não adianta você só defender um lado e não mostrar para que serve essa valorização. A valorização é para prestar o melhor serviço para o cidadão. E enquanto aqui nós estivermos, né, nós assumimos aqui e reafirmamos o compromisso de fazer a defesa dessa classe e do cidadão. Muito obrigado, né? E continue lá o belo trabalho e a divulgação com informações sérias, concretas e coerentes. Porque o serviço, o trabalho de informar é muito belo quando você informa de forma certa e coerente e presta o relevante social. Serviço. Ok, eu quero em nome do Grupo Plantão Policial MG agradecer pela entrevista e em nome de todos os policiais de Minas Gerais, né, agradecer por ser o nosso representante e ter conquistado tanto para a nossa classe. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Grande abraço aos companheiros do Plantão Policial.